E durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de fogo, para guiá-los pelo caminho, numa nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminar, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, e nem a coluna de fogo durante toda a noite. Podeis se assentar. Irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos aqui que a presença do Senhor com o povo de Israel, com o povo no êxodo, pelo caminho, desde a saída do Egito, havia uma preocupação do Senhor para com o povo. Desde o momento que o povo saiu da terra do Egito. Nós já estudamos aqui a respeito desta passagem, mas o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para que nós possamos olhar para o momento aonde Deus caminha com o seu povo. Aonde o Senhor tem estado com o seu povo. E nós vemos aqui, irmãos, logo no começo, na descrição dessa leitura, aonde nós vimos que Faraó permitiu que o povo saísse, e quando o povo saiu ali do Egito, levou consigo o que podia levar. A caminhada seria de aproximadamente 40 dias. Então eles imaginavam saindo ali do Egito, em 40 dias estariam em Canaã. A caminhada seria longa, de 40 dias. Mas o trajeto estipulado pelo homem, muitas vezes, não é o mesmo trajeto estipulado por Deus. Eu fico imaginando, irmãos, se eles tivessem um GPS, que é a condição que nós temos hoje, eles traçariam o melhor caminho, o melhor trajeto, na saída do Egito, até a chegada de Canaã. Hoje, qualquer um dos irmãos aqui que usa um aplicativo, quando vai sair de sua casa para uma viagem longa, coloca o destino no aplicativo, e através das escolhas que ele tem, ele procura o caminho mais rápido para chegar e o caminho mais seguro. E muitas vezes, quando nós olhamos no mapa, nós vemos que as linhas se diferem, né, irmãos? Quando nós vamos, por exemplo, sair de Ponta Grossa a Curitiba, nós saímos, pegamos a rodovia do Café, entramos na 277 e estamos na capital. Tem outras maneiras de ir para Curitiba? Tem, né, irmãos? Quando essa estrada está bloqueada, o que nós fazemos? Vamos para a segunda opção. Colocamos no aplicativo, pedindo uma segunda opção, e ele nos desvia. Podemos sair daqui, passar por Palmeiras, entrar na 277 perto de Irati e chegar a Curitiba. Então nós temos mais de um caminho que nos leva ao mesmo lugar. E eu fico imaginando Deus na sua soberania e no seu conhecimento, na sua grandeza, na sua onisciência, onipotência, quando o povo estava saindo ali do Egito. E confesso para os irmãos que Moisés era um homem que conhecia aquele trajeto, porque ele já tinha saído do Egito um tempo antes, 40 anos antes, e já tinha ido para o deserto. Ele conhecia a rota que ele deveria fazer, ele sabia o caminho que ele devia levar o povo, mas ele não sabia o que Deus tinha traçado para o povo. E a importância, irmãos, de andarmos na presença de Deus, e dentro do caminho aonde o Senhor estabelece para que nós andamos, ele é tão importante que quando nós olhamos e vemos que o Senhor, quando o povo saiu, olhou para aquele povo e viu que eles não tinham condição de encarar, em primeiro momento, já uma batalha. Eles não tinham condições e nem preparo, ao sair do Egito, de já dar de frente com o embate com os filisteus. Não havia condição deles darem de frente. E é assim muitas vezes nós, os cristãos. Nós traçamos uma meta, traçamos uma rota, mas nós não temos condições de passar por aquele caminho. E o Senhor muda o destino para que nós possamos ter vitória no final. Muitas vezes nós ficamos pensando, Senhor, eu vou sair daqui hoje, fazemos um planejamento de viagem, mas o Senhor conhece o teu amanhã. O Senhor conhece o destino e o que tem no caminho dele. E muda a tua rota, assim como fez com o povo de Israel, para que você possa ter vitória aonde você vai chegar.
Lembro-me de uma situação onde eu saí de Ponta Grossa umas 10 horas da noite, com destino ao sudoeste do estado, eu, minha esposa e o meu filho bem pequeno. Coloquei ele no banco, na cadeirinha, no carro e saímos em viagem. Ia tudo bem, o carro ia bem, e em uma certa parte da estrada o veículo, um veículo novo, revisado, parou. Simplesmente parou. Cortou o combustível e parou. Eu olhei o que podia, falei para minha esposa, fica no veículo, umas 3 horas da manhã, que eu vou subir até aquela montanha. E com o celular na mão, procurando o sinal, e quando eu estava já, irmãos, na metade da subida, orando, falando, oh, Jesus, tenha misericórdia. O Senhor sabe que eu orei antes de sair, para que o Senhor me guardasse nessa viagem, para que o Senhor me levasse em paz, me trouxesse em segurança. E agora eu estou com esse veículo parado na estrada, um veículo que não tinha nada para dar problema, e estou ali agora com meu filho, com a minha esposa, colocando em risco a integridade dele. Senhor, tenha misericórdia. Fui orando, irmãos. Aquela caminhada foi uma caminhada de oração, e quando eu estava na metade do percurso que eu havia planejado para que eu chegasse lá em cima para ter sinal do celular, eu vi um veículo vindo, e quando eu vi aquele veículo vindo, eu já estendi a mão para pedir carona, e para surpresa minha, era a minha esposa com o veículo. Ela ficou no carro, eu orando, ela orando, o anjo trabalhando. O livramento já havia sido dado, eu não sei o que, eu espero que quando eu chegar na glória, o Senhor me diga, sabe aquele dia que você estava em viagem, o carro parou, eu estava te livrando da morte no percurso tal. Eu creio, irmãos. Há mistérios que nós cristãos nunca vamos saber, do que Deus fez na nossa vida, por que aconteceu, nós vamos saber quando nós chegarmos nas mansões celestiais. E ela parou, eu embarquei no banco do caroneiro e falei para ela, nem para trocar de motorista, segue em frente. E chegamos na praça de pedágio, paramos, olhamos o veículo, não tinha nada. Cheguei no final do destino da viagem, levei na oficina, mandei passar o scanner, para ver se encontrava qual era o defeito do carro, não tinha nada. Sabe o que era, irmãos? Era livramento, era Deus guardando, era Deus fazendo com que a viagem fosse um pouquinho mais longa, mas para que eu pudesse chegar lá com vida, pudesse chegar com saúde, e a minha família pudesse estar guardada debaixo das mãos protetoras do Senhor. E agora, voltando à mensagem, eu fico imaginando o povo saindo. Haviam já feito um trajeto, 3 milhões de pessoas pelo deserto, caminhando, e quando de repente aquela nuvem que levava, que guiava o povo, a nuvem começou a mudar o caminho e o povo, mas nós temos que andar debaixo da nuvem. A nuvem trazia proteção, a nuvem trazia refrigério. Irmãos, quando nós andamos na presença do Senhor, nós temos refrigério, nós somos guardados do tempo mau, nós somos guardados do momento difícil, mas quando nós andamos debaixo das mãos preciosas do Senhor. E eu fico imaginando, a nuvem parou, a noite se foi, o dia se foi, chegou a noite, e uma coluna de fogo protegia o povo, e dava condição deles caminhar pelo deserto, sendo guiados, e eles planejando ir por aqui, e a nuvem levando eles, e levando para outro lado. Porque o Senhor sabia que eles ainda não estavam prontos para guerrear contra os filisteus. Eles não podiam passar pelo território dos filisteus, porque eles não estavam preparados. O Senhor sabia que se eles entrassem em combate naquele momento, eles retornariam para o Egito. Eles teriam saudade do Egito, e como ainda eles estavam perto do Egito, eu creio que muitos deles, aqueles que estavam lá no final, olhando e falando, eu não vou entrar na terra dos filisteus, eu não estou preparado para um embate, retornariam para ficar cativo. Mas o Senhor, como Ele detém toda a sabedoria, como Ele conhece o meu hoje e o teu amanhã, Ele conhece o nosso dia de amanhã, Ele conhece o nosso dia daqui 15 dias, daqui 5 anos, por isso muitas vezes Ele permite em que nós andemos por um caminho um pouco mais extenso, para ter certeza da vitória lá na frente. E esse povo foi direcionado, foi levado pelo Senhor, e esse povo agora chega e começa a caminhar ali no Mar Vermelho, e vão caminhando pela lateral, e vão andando, e andando, e olhando para aquelas águas. Eu fico imaginando o povo pensando assim, agora como que nós vamos atravessar para o outro lado? Aqui nós vemos, irmãos, que o povo estava andando na beira da dificuldade. Eles estavam andando, e eu fico imaginando, ou da direita ou da esquerda, eles olhando aquele mar de águas que estava cercando eles, impedindo que eles avançassem. E talvez ali alguns já começaram a falar assim, e agora?
Saímos lá do Egito, aonde éramos cativos, para morrermos aqui. E Faraó vem atrás para nos levar de volta cativo. Agora o que faremos, irmãos? Estavam andando à beira do impedimento, da dificuldade. Mas o Senhor entrou com providência, assim como o Senhor sempre faz conosco. Quando nós estamos em um momento, irmãos, onde nós olhamos, ontem mesmo veio um pedido de oração dizendo, pastor, a pessoa mandou dizendo assim, os médicos desenganaram, e falou para a família, a partir de agora, só um milagre. Ah, irmãos, o Espírito Santo, ele gosta de entrar nestas causas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós paramos de depositar a nossa confiança em nós mesmos. Nós paramos de depositar a confiança no homem e passamos a depositar a nossa confiança no Senhor. Eu fiquei imaginando o povo caminhando, olhando para aquele mar de águas, olhando para trás, escutando o barulho das carruagens do exército de Faraó que vinha ao encontro com eles. E eles falaram, agora não tem mais o que fazer. Ou nós morremos afogados nessa água, ou morremos no fio de espada. Não estamos preparados ainda para entrar em combate. Ah, irmãos, a palavra do Senhor nesta noite é, você está pronto para entrar no combate? Você está pronto para entrar no embate espiritual, a qual muitas vezes você é submetido? O quanto você tem andado na presença do Senhor? O quanto você tem estado próximo ao Senhor? O quanto você tem se permitido ser direcionado pelo Senhor? Porque o povo era direcionado. O povo estava caminhando de dia, sendo direcionado pela nuvem, e de noite por uma coluna de fogo. Eles se permitiram ser direcionados. Olharam e falaram, mas se nós fôssemos por aqui era 40 dias. A nuvem está nos levando para um tempo, para um lugar mais longínquo. Está nos levando por uma caminhada maior do que nós planejávamos, mas estavam guardados, protegidos e continuaram ali caminhando. Talvez o Senhor esteja te direcionando por um caminho a qual você fala, está muito difícil. Esse caminho é pesado, irmãos, caminhar no deserto não era fácil. Hoje aquele caminho é fácil de fazer. Porque mesmo quando você caminhar a pé no deserto, você vai com um bom calçado nos pés. Quando você está ali no deserto, você está com uma roupa que te dá uma tranquilidade na temperatura. Dependendo da estação do ano, de 40 a 60 graus, dependendo do horário do dia. Deserto, irmãos, é lugar de dificuldade. Deserto é lugar aonde você aprende aquilo que você não aprende em casa, no dia a dia. No deserto é lugar de dificuldade. Deus direcionou, o Senhor direcionou o povo pelo deserto. Deus não livrou o povo do deserto, Deus levou o povo a caminhar pelo deserto, mas com a certeza da vitória. E o Senhor nesta noite quer te dar esta certeza, caminhe na presença do Senhor, não se afaste nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça na presença do Senhor, para que você tenha certeza da vitória lá na frente. A palavra do Senhor também, irmãos, nos mostra aqui, no livro de Êxodo, no capítulo 13, nos versículos a seguir, aonde nós vemos a importância da fidelidade do povo. A fidelidade do povo, irmãos, era tamanha, que eles lembraram de levar até os ossos de José, que foi o governador. Por quê? Porque José entendia que o Senhor estaria com o povo. José sabia que haveria um dia onde o Senhor haveria de cumprir a promessa, e ele com certeza não queria ficar de fora, nem os ossos dele ficaram para trás, porque o povo lembrou de pegar os ossos dele e levar consigo. Isso mostra, irmãos, fidelidade do povo. Aquele povo estava honrando aquele homem, que foi governador, que trouxe o povo primeiro para o Egito, que sustentou, que salvou aquela geração, que marcou aquela geração. Mas no momento da saída do Egito, pegaram os ossos, os restos mortais e levaram consigo, para honrar aquele homem naquela caminhada, para que quando eles tivessem um encontro com Deus naquela caminhada, não tivesse ficado para trás as promessas. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos de estar debaixo da presença do Senhor, porque nós nos esquecemos de honrar a quem nós devemos honrar.
Nós deixamos de honrar as pessoas a qual nós precisamos apresentar as honrarias. Não é ficar bajulando, né, irmãos? É honrar, buscar Deus em favor das nossas lideranças, buscar Deus em favor dos nossos pastores. Não estou falando isso porque eu sou pastor de vocês não, né? Porque eu sei que vocês oram pela minha vida e pela minha casa. Mas precisamos fazer isso, irmãos. Orar pelas dirigentes, pelos obreiros que estão à frente dos trabalhos, pelas lideranças. Essa honraria, irmãos, quando você coloca o teu joelho. Muitas vezes eu ajoelho na igreja e escuto o meu nome sendo citado: Senhor, guarda o pastor Gesiel, abençoa o pastor Gesiel. Irmãos, isso me dá energia, isso possibilita que eu encontre força para caminhar um pouco mais, para permanecer um pouco mais. Por quê? Porque eu sei que tem alguém orando, que tem alguém colocando o ombro, dizendo assim: eu vou contigo caminhar mais um pouquinho, eu vou caminhar contigo mais um caminho. Não importa as dificuldades. Pastor, no tempo do inverno é difícil vir para a igreja. Irmãos, mas muitos estão aqui, mais da metade dos irmãos estão aqui nesta noite, porque vieram aqui não para me agradar, mas a apresentar louvor e gratidão ao Senhor, apresentar ao Senhor a gratidão devida por aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas e ainda fará mais. Precisamos entender, irmãos, que nós nos colocando na presença do Senhor, com gratidão, nós estamos honrando ao Senhor. E o Senhor nos ensina que devemos fazer isso. E agora nós vemos, irmãos, que esse povo ali estava agora caminhando, não mais no deserto, mas agora já atravessando o Mar Vermelho, atravessando para o outro lado, para que pudessem então agora chegar a Canaã, chegar num lugar onde havia sido prometido. E outrora, atrás deles vinha o perigo. Outrora, no caminho mais curto, estava uma batalha iminente. Agora, eles estavam andando no lugar onde deveria ser um lugar de guerra, de dificuldade. Aonde não teria como atravessar 3 milhões de pessoas de pé seco, mas o Senhor providenciou um milagre. E eu quero dizer para você, que o Senhor tem milagre para a tua vida e para a tua casa. Não importa o tamanho da dificuldade, quando você olhar para os lados, é como aquele povo olhando no Mar Vermelho, e vendo as muralhas de água dos lados, e eles passando de pé seco, caminhando até outro lado. Eu fico imaginando, irmãos, aquele povo olhando para a direita, um paredão de água, para a esquerda um paredão de água, e à frente a nuvem guiando para que eles pudessem caminhar e atravessar com segurança. Isso é nada mais, nada menos que as mãos do Senhor guardando aquele povo. E a mão do Senhor está sobre a igreja, a mão do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não importa a situação e o momento que você tem passado, não olhe para o tamanho do problema, não olhe para o tamanho da dificuldade, não olhe para o tamanho da guerra, mas olhe sim para o Deus que está à frente, nos direcionando e nos guiando, para que sejamos mais do que vencedores. Aleluia, louvado e exaltado és o nome do Senhor. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para que nós não coloquemos o nosso homem, o nosso eu, o nosso ego, à frente das nossas batalhas. Muitas vezes nós não vencemos as guerras, porque nós paramos de confiar em Deus por alguns momentos, porque nós paramos de apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, e nós confiamos no nosso próprio braço, no nosso entendimento, no conhecimento, na tecnologia, e muitas vezes nos afastamos por alguns momentos na presença do Senhor. Confiamos no homem. Em Jeremias 17:9 nós vemos que enganoso é o coração do homem. Nós nos enganamos, irmãos, nós nos equivocamos. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o amanhã. Talvez o hoje aquilo pareça mais interessante. É como o caminho do Egito até Canaã, 40 dias, fácil de chegar. Mas o Senhor começou a direcionar o povo e mudar o caminho. Por quê? Porque o Senhor no caminho tinha livramento. No caminho o Senhor tinha para eles separado e reservado livramentos. No caminho, na jornada, o Senhor não deixou faltar pão. Tinha maná todos os dias. No caminho que o Senhor direcionou eles, tinha codornizes. No caminho que o Senhor direcionou o povo, tinha água fresca para tomar. Sabe por quê, irmãos?
porque eles estavam no caminho a qual o Senhor estava direcionando. Aleluia. E eles chegaram, irmãos, rápido, até quase a Canaã. Mas por um certo momento endureceram o seu coração. Aí o Senhor direcionou eles para o deserto novamente. Mas nós vemos aqui, irmãos, que para chegar no destino, no caminho, no lugar onde o Senhor já determinou a tua e a minha vitória, basta apenas que nós permaneçamos na presença e no caminho que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Eu não sei qual que é o caminho que você tem escolhido para você. Talvez você fale, a partir de agora eu vou mudar os meus caminhos, eu não vou mais trilhar por onde tenho trilhado. Irmãos, eu escuto muito disso. Essa semana mesmo alguém me procurou e falou, pastor, eu acho que eu não vou mais por aqui. Eu vou por outro lugar, pastor, porque é mais fácil. Lá eu me sinto melhor. Lá eu me sinto mais abrigado. Falei, irmão, toma cuidado. Porque aquilo que ao olhar humano parece melhor, talvez não seja o que Deus tem determinado para a tua vida. Talvez não seja isso que Deus tem determinado para a tua casa. Toma cuidado. Ah, pastor, mas neste momento, isso é melhor. Ah, irmão, Jeremias já colocou que enganoso é o coração ao olhar do homem. Porque nós olhamos só para o momento, para a situação, para a condição muitas vezes financeira, física, para a condição atual dos recursos que nós temos. E muitas vezes nós esquecemos de apresentar ao Senhor, apresentar a Ele, esperar que Ele nos direcione, Ele nos guie pelo melhor caminho. Porque o Senhor, Ele é onisciente, onipotente. E dentro disso, irmãos, está a determinação de todas as coisas para as nossas vidas. Precisamos, primeiramente, nos colocarmos na presença do Senhor. O povo teve vitória no caminho, irmãos, sabe por quê? Porque andou debaixo das mãos do Senhor. E a palavra do Senhor nesta noite, a igreja é, o quanto você tem colocado a tua vida na presença do Senhor. Qual é os caminhos que você tem trilhado, por aonde você tem caminhado. E se nesta caminhada você tem se colocado verdadeiramente na presença do Senhor, para ser guiado pelo Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A mensagem do Senhor para a igreja nesta noite é essa. Precisamos entender qual é o caminho a qual nós temos trilhado. Se esse caminho, irmãos, ele está sendo direcionado pelo Senhor através do Espírito Santo. E nós hoje, irmãos, ainda temos uma garantia que o povo lá não tinha. Nós temos o Espírito Santo que nos dá a certeza de estar conosco. Nós temos a certeza da presença do Espírito Santo no caminho a qual nós temos trilhado. Mas para ter certeza de que o Espírito Santo está conosco, nós precisamos primeiramente, irmãos, avaliarmos se o caminho que nós estamos trilhando é o caminho a qual o Senhor tem escolhido para as nossas vidas. Como é que eu sei disso, pastor? Primeiro avalie se o lugar que você está indo, se o Espírito Santo vai contigo. Se as decisões que você tem tomado são decisões assertivas que o Espírito Santo tomaria contigo. E se você concluir depois disso, de que a decisão tomada, o Espírito Santo não se afastará de ti, continue caminhando. Mas se houver uma dúvida apenas, irmãos, de que o Espírito Santo vai estar contigo, mude o destino, mude o que você está fazendo, retorne para o caminho aonde o Espírito Santo possa trilhar contigo. Aleluia. Ah, pastor, mas meu coração tem me direcionado para isso. A ansiedade que eu tenho dentro de mim impede eu ter a vitória. Para isso, nesta noite, eu quero orar para que o Senhor te dê sabedoria, discernimento através da palavra, através do Espírito Santo, para que todas as decisões tomadas sejam a melhor. A vida do jovem, muitas vezes, irmãos, ela é trilhada por caminhos a qual os pais não conhecem.
O caminho do jovem, e eu sei disso porque um dia eu conversando com meu filho, sempre tive liberdade de conversar com ele, falando: filho, toma cuidado com as amizades, com os amigos que você tem na escola, aqueles amigos de escola, irmão, não o amigo que leva para a vida, mas o colega de convivência. Eu falava: toma cuidado, não saia da escola e vá para algum lugar. E ele falou para mim assim: ah, papai, você não sabe de nada. Eu falei: como, filho, por que não? Ele falou: pai, muitas vezes você pensa que a droga, que isso é só lá nos becos, só lá nos lugares aonde eu não devo ir. Muitas vezes as drogas estão em todos os lugares, até mesmo dentro das escolas, em qualquer ambiente. Muitas vezes tem alguém oferecendo, colocando algo. E a escolha, e nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos adolescentes. Por isso que nós trabalhamos e ansiamos cada vez mais em trazer os adolescentes para a igreja. Ah, pastor, mas todo dia tem alguma coisa que os adolescentes, eu não dou conta de levar esse menino para a igreja. Ah, irmão, que bom é que se todos os pais pudessem ter esta consciência de estar com os filhos na igreja, esse privilégio de estar com eles na igreja. Porque muitos estão nas cadeias, nos presídios, estão procurando nas bocas de fumo para tentar encontrar os seus filhos, e você tem o privilégio de trazer eles para a casa do Senhor. É o caminho a qual o Senhor tem determinado, que as mãos do Senhor estão sobre a vida deles, abençoando, guardando. Nós, pais, não podemos estar com eles o tempo todo, mas o Espírito Santo está. E se nós temos certeza que nossos filhos estão sendo direcionados e bem guiados, e ensinados no caminho da verdade, quando o inimigo chegar nesses momentos oportunos, tentando trazer para eles assim a oportunidade: ó, dá para você se desviar por aqui. Sabe essa ansiedade que você tem? Então, tem a solução nesse pó. Sabe essa angústia que você está sentindo? A solução pode estar nessa... Irmãos, a solução nossa é a presença do Espírito Santo. E precisamos que os nossos filhos, nossos jovens, que a igreja do Senhor entenda que nós temos liberdade de nos colocarmos a qualquer momento de joelhos em qualquer lugar e buscar a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, eu não sei se eu tenho trilhado no caminho a qual o Senhor tem escolhido para mim, tem determinado a vitória para a minha vida. Ah, irmão, se você se colocar de joelho e buscar a presença do Senhor, eu creio que o Senhor vai estar contigo. O Senhor te visita na tua casa, mas muitas vezes Ele está esperando que você chame Ele, convide Ele para entrar, porque não podemos confiar no nosso coração, enganoso é o nosso coração. Nós podemos nos equivocar, nós podemos cometer erros, mas o Senhor é misericordioso para conosco. Aleluia.